Vamos lá, minha gente, vamos dar continuidade. Vamos finalizar, na verdade, a nossa aula sobre estratégia, que é o terceiro ingrediente do crescimento e da multiplicação. Então, para crescer e para multiplicar, na minha opinião, você precisa desse ingrediente porque ele é muito importante e ele facilita bastante a sua rotina, facilita bastante a execução daquilo que você definiu, né, daquilo que você planejou, né? A estratégia é essa habilidade maravilhosa que faz com que a gente dê conta de colocar em prática os nossos planos, né? Que é algo aí muito importante. A gente já passou por 2 arquétipos para que você possa se tornar aí um excelente estrategista, uma excelente estrategista. Já passamos por Cleópatra, já passamos pelo tigre, que é simplesmente fantástico, mas agora eu quero finalizar essa aula sobre estratégia com uma rainha de espada. A rainha de espada, gente, ela é assim, simplesmente fantástica, maravilhosa para que você comece a usar a cabeça, né? A rainha de espada, ela tem aí, né, como o nome já diz, uma espada, e a espada não é flexível, né? Com a espada não tem flexibilidade, né? O que tem com a espada é estabilidade através da estratégia, através do racional, né? Então a energia da rainha de espada, ela é parecida com a energia da deusa Atena, né? É uma energia cortante, é uma energia bastante focada. A rainha de espada é um arquétipo para você manifestar resultados, tá? Porque ela é extremamente focada no resultado. Ela não liga muito pro coração, não. O que importa para ela é a execução. A execução é mais importante do que as emoções. Então, aquilo que foi decidido vai ser executado, né? Por isso a importância de um bom planejamento. E o bacana da rainha de espada é que, assim, com ela não tem meio termo, tá? Sim é sim, não é não. Não existe meio casado, não existe meio trabalhando, não existe meio compromisso, não existe meio desenvolvimento, meia produtividade. Então, assim, ou você é produtiva ou você não é. Ou você é casada, ou você não é. Ou você trabalha, ou você não trabalha. Então, ela traz essa energia de decisão. É um arquétipo de decisão. Se você se comprometeu a fazer, você vai fazer. Não importa a circunstância, não importa os acontecimentos, não importa os imprevistos. Você vai fazer, porque quem quer, dá um jeito, né? Quem não quer, arruma desculpa. Quem quer, dá um jeito. E a rainha de espada, ela é interessante principalmente para quem é muito emocionada, né? Para quem é muito apegada, para quem é muito doce, para quem é muito boazinha, para quem fica com dózinha das pessoas. Ai, meu Deus, se eu não responder fulano, ela vai achar ruim, ele vai achar ruim, né? Então, a rainha de espada é para você entender de uma vez por todas que quem te ama de verdade vai apoiar o seu crescimento. Quem te ama de verdade vai te apoiar no seu desenvolvimento, né? Que a energia da rainha de espada é essa energia do adulto que apoia, do adulto que está do lado, do adulto que torce. Não tem a ver com a energia do arquétipo da criança que fica ali mimando, pedindo mais, eu quero, né? Por isso que ela é esse arquétipo assim muito focado no racional. Então ela vai cortar aí da sua vida o que for preciso cortar, será cortado, né? Porque a rainha de espada, se for, por exemplo, se você não tiver conseguindo manifestar os seus resultados por conta de emoções, de pessoas, ou até mesmo da gente, né? Porque há momentos em que às vezes a gente fica mais preguiçosa, dorme mais do que precisa, e aí depois reclama que não consegue estudar, que não consegue se desenvolver, que não consegue terminar aquele curso que adquiriu, que não consegue terminar aquele livro. Então, quando é esse tipo de situação que está acontecendo, ative a rainha de espada, porque ela faz com que as coisas finalmente comecem a andar, tá? Ela é muito boa para quem tem dificuldade
em executar, mas principalmente para quem tem dificuldade em tomar decisão. A rainha de espada, ela é muito rápida na hora de decidir, ela não fica pensando, né? Quando alguém faz uma pergunta, pede um favor, ela não pensa, não fica, eu vou responder depois. Não, não é não. Por quê? Porque ela já tem essa clareza de que aquele tipo de... ela não tem disponível aquele tempo para fazer aquilo, sabe? Então, assim, a rainha de espada é esse arquétipo de estratégia focada no resultado, e para se ter um resultado, a gente já tem ali um planejamento, né? Eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, se eu vou fazer na parte da manhã, se eu vou fazer na parte da tarde, se eu vou ter que acordar cedo, se eu posso acordar tarde. Então, por ter isso muito claro, quando alguém pergunta ou pede algum favor, alguma coisa assim, a resposta dela é não. Por isso que ela pode parecer aí, né, um dos pontos do arquétipo da rainha de espada de sombra é a estupidez e a agressividade, porque muitas vezes ela pode suar, né? Quando você ativa o arquétipo da rainha de espada para a estratégia, para manifestar os seus resultados, pode parecer para as pessoas que convivem com você que você está um pouco grossa, está um pouco estúpida, porque você não vai ficar pensando, né? Quando alguém pedir um favor, quando alguém quiser fazer algo que está fora da sua rotina, fora do seu alcance, a resposta é muito seca. Não, não posso, não quero, não dá, sabe? É nesse nível. E eu recomendo esse arquétipo, Rainha de Espada, principalmente para pessoas que são muito emocionadas ou que são muito fogo de palha. Sabe aquela energia do fogo de palha? Eu começo, mas eu não termino. Para começar eu sou ótima, mas para terminar, não, né? Então, quando a gente tem muito essa questão do fogo, do desejo, eu vou, eu faço, eu vou, eu faço, mas não consegue finalizar, ela é muito boa, porque ela tem essa frieza, esse planejamento e principalmente essa capacidade de execução, né? Vou sempre executar aquilo que eu planejei, tá? Então, ela é muito importante nesse quesito racionalidade, nesse quesito estratégia. Deixa eu ver o que mais. Enquanto Cleópatra é recomendada como arquétipo para estratégia para quem tem filhos pequenos, ou melhor, para quem tem filhos grandes, já adulto, a Rainha de Espada, ela é um arquétipo que ela se dá muito bem com mães de crianças pequenas. Quando você é casada, tem uma família, tem crianças aí abaixo dos 14 anos, então ela é esse arquétipo, claro, alinhada com todos os arquétipos que eu estou sugerindo aqui, tá? Não só ela, mas precisa ser feito um combo para que esse resultado aconteça, porque se for apenas ela, você vai se tornar aí muito priorizando apenas o seu trabalho, tá? Então, assim, ela é ideal para quem tem criança pequena, porque ela é uma excelente administradora da casa, administra muito bem os filhos, o trabalho, administra toda a dinâmica que envolve essas coisas que acabam levando o nosso tempo, sabe? Que a gente acorda e fala, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Mas se você não se policiar, você acaba perdendo tempo. Então, a Rainha de Espada, ela é esse arquétipo principalmente para mulheres que são mães de criança abaixo de 14 anos, tá? Isso não significa que você que não tem filhos pequenos não possa ativar. Eu só tô dizendo que se você tem filhos menores de 14 anos, a Rainha de Espada, ela dá muito bem para isso, porque ela te ajuda a ser uma excelente gerente aí da sua casa, da sua família. Inclusive, a Rainha de Espada é um dos arquétipos que eu tenho como arquétipo fixo, né? Porque eu tenho uma criança de 10 anos. Então, para dar conta da rotina da Sofia e a minha, que trabalha em casa, eu utilizo bastante a Rainha de Espada, que para mim ter esse gerenciamento do meu tempo e do tempo dela, né? Das coisas que eu preciso fazer, mas das necessidades dela que eu preciso atender como mãe, né? Que ela ainda é pequena, ainda é uma garota, né? Então, um outro ponto muito importante que esse arquétipo traz para nossa vida
é uma palavra mágica chamada inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional está sempre um passo à frente, um degrau a mais das demais pessoas. Inteligência emocional é algo extremamente importante para que a gente consiga executar as nossas tarefas com maestria, com firmeza, porém em paz, sabe? Sem explosão, sem estresse, sem aborrecimentos, né? Porque a Rainha de Espada, ela é esse arquétipo que você pode chegar no meio do caos, mas você vai, antes de reagir, você vai pensar na melhor forma de resolver aquilo, né? Ela não é focada na questão, quando se trata de gerenciamento, ela não é focada na reação, mas sim na solução. A Rainha de Espada é um arquétipo de solução. Então, isso, assim, mudou tanto pra mim na minha vida, porque às vezes, gente, eu tenho uma menina de 10 anos e um rapaz de 18. Então, às vezes, eu vou dormir cedo e eu durmo cedo, né? Eu dou muita prioridade ao dormir. Na grande maioria das vezes, eu durmo cedo. Então, às vezes, quando eu acordo, principalmente no final de semana, quando eu olho pra sala, é pipoca, é copo, sabe, é uma série de coisas espalhada. E antes, quando eu não tinha essa inteligência emocional que a Rainha de Espada trouxe para minha vida, eu ficava nervosa, eu ficava aborrecida, às vezes ficava pensando, caramba, como ser mãe é difícil, sabe aquela vitimização básica que a gente se vitimiza? Chega em casa, tem uma louça para lavar, tem um calçado para colocar no lugar e a gente, ai meu Deus, como ser mãe é difícil, não lavou a louça, não cuidou da casa, não fez isso, não guardou o sapato. Não, com a Rainha de Espada, a gente não fica mais nessa vibe, sabe? Uma das coisas que me trouxe uma potência muito grande da Rainha de Espada é: limpar uma casa pra mim não é difícil. Isso aqui é mamão com açúcar. Organizar uma cozinha para mim não é difícil, isso é mamão com açúcar. Eu sei fazer isso desde pequena, desde mocinha, isso não dá trabalho, sabe? Então hoje, quando eu olho para casa, quando eu olho para as coisas que às vezes, né, fica muito bagunçado, eu não penso mais, ai meu Deus, que difícil, eu não dou conta, ai, tanta coisa para fazer. De forma nenhuma. Logo me vem um pensamento, isso aqui é mamão com açúcar pra mim, eu tiro de letra. Seria difícil se eu não soubesse limpar uma casa, lavar um banheiro, lavar a louça, fazer o almoço. Seria difícil se eu não soubesse como administrar uma casa, mas eu sei e eu posso fazer isso de olhos fechados. Então por que eu vou me preocupar? Por que eu vou ficar nervosa? Por que eu vou ficar ansiosa? Por que eu vou, sabe, entrar em pânico com coisas que eu sei? Eu posso ficar nervosa com coisas que eu não sei, né? Porque ainda tenho que aprender. Mas com algo que eu domino, que eu faço até de olhos fechados, não. Então a Rainha de Espada, ela é muito disso, né? Ela é uma excelente executora e ela traz esse senso de empoderamento pra gente, esse senso de, sabe, de você saber no que você é boa. Se eu sou uma excelente dona de casa, eu sei que eu sou uma boa mãe, eu sei que eu sou uma excelente cozinheira, eu sei que eu sou uma excelente mentora para as minhas alunas, eu sei das minhas capacidades. Então, se eu sei das minhas capacidades / habilidades, por que eu vou ficar nervosa na hora de executar? Não precisa, não é necessário. Então, é simplesmente, sabe, a gente entra naquela vibe e pensa, caramba, tá tudo bem, tá tudo certo, eu ficaria nervosa se não soubesse, mas eu sei. Então, se eu sei, aquilo que eu sei não me assusta, aquilo que eu sei não me aborrece, aquilo que eu sei não me estressa, aquilo que eu sei não me tira do sério. Então, a Rainha de Espada, ela te traz para esse nível de inteligência emocional, para que você seja aí uma dona de casa calma, uma mãe tranquila, sem aborrecimentos, uma trabalhadora calma, tranquila, tendo essa convicção que o que quer que aconteça na sua vida, como você é uma pessoa estratégica e solucionadora, você vai tirar de letra, você vai resolver. Então, com a Rainha de Espada não tem essa coisa de nervosismo diante de uma situação, tá? Por isso que ela é excelente pra gente ter esse arquétipo como um dos arquétipos fixos, né? Porque ela ajuda a gente a amadurecer bastante, principalmente a amadurecer com calma, com tranquilidade, com leveza, sem estresse, sem aborrecimentos, tá?
Deixe-me ver o que mais. Essa coisa, né, do que foi definido, combinado não sai caro. Ela é muito disso, aquilo que você combinou. Mari, eu combinei com quem? Com você. Porque essa vida é sua. Quem está buscando essa mudança é você. Então, se é você que está buscando essa mudança, lembre-se, as pessoas que convivem com você, elas não foram elas que vieram buscar essa mudança, esse aperfeiçoamento, essa melhora, esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento. É você que está buscando. Então, se é você que está buscando, o combinado não sai caro. Então, quando eu estou me desenvolvendo, na prática significa que às vezes eu vou sentir que estou fazendo mais do que os outros, mas está tudo bem, porque foi eu que decidi, fui eu que busquei, fui eu que quis, fui eu que planejei, entende? Então não tem por que ficar estressada, não tem por que ficar nervosa. Se esse é um objetivo meu, é um foco meu, é eu que quero ser essa pessoa excelente, vamos colocar assim, né? Então ela traz muito esse equilíbrio emocional, está tudo bem, está tudo certo, eu posso executar o meu trabalho com calma, com paz, né? Com tranquilidade, eu posso cuidar da minha casa com calma, com paz, com tranquilidade, tá tudo certo, tá? Então, a inteligência emocional da Rainha de Espada é muito voltada para esse lugar, né? De você tomar decisões de uma forma maravilhosa, toma decisão com rapidez, de você ser uma pessoa com uma inteligência emocional acima da média, de você ser uma pessoa que se honra porque você consegue manifestar aquilo que você decidiu, aquilo que você queria, aquilo que você desejou, né? Então, assim, esse arquétipo de execução. Eu decidi, eu vou fazer, tá? Agora, se você é assim, deseja ver uma potência maior ainda em termos de estratégia, racionalidade e domínio sobre as emoções, aí eu recomendo que você traga o Rei de Espada. O Rei de Espada, ele é mais focado, ele é mais racional, ele é mais estratégico do que a Rainha. Ele é muito mais frio. Isso porque ele vem do elemento da energia Yang, né? Que é que os homens, eles são menos emocionados, eles se envolvem menos com as emoções, eles são mais fora do que dentro. Então, assim, não tem muito esse movimento. O masculino não é tão movimentado dentro quanto nós, né? O masculino, ele se movimenta mais fora do corpo do que dentro do corpo. Então, se você quer se tornar uma pessoa muito mais produtiva e dar conta daquilo que você decidiu, o Rei de Espada, ele se sobressai nessa questão, porque ele é realmente aquele arquétipo que você vai fazer primeiro e sentir depois, tá? Primeiro eu faço, depois eu sinto. Primeiro eu passo por isso, depois eu processo e vejo como que vai ser isso aqui. Depois eu lido com o emocional dessa situação, tá bom? Então, ele é muito, muito disso. Questão do resultado, né? O Rei de Espada é para você que deseja realmente ver um resultado. Por exemplo, muitas de vocês aqui são terapeutas, muitas de vocês estão indo para as redes sociais trabalhar como youtuber, né? Então, assim, quando a gente vai para uma rede social trabalhar, o que eu quero desse trabalho? Eu quero resultado, eu quero pessoas, eu quero venda, eu quero vender meu serviço, eu quero monetização do meu canal, eu quero resultado, né? Então, para você ter resultado nesse sentido, o Rei de Paus, o Rei de Espada, isso é porque eu vou gravar já pro YouTube o Rei de Paus, tá? Por isso que eu tô com ele na minha cabeça. O Rei de Espada, ele é melhor ainda, porque, por exemplo, meu foco é bater 1000 seguidores. Vou bater. Com o Rei de Espada eu consigo bater isso facilmente. Meu foco é bater minhas 4.000 horas que eu preciso para ter meu canal monetizado. Vou fazer. Meu foco é vender 10 atendimentos por mês. Vou fazer. Meu foco é estudar 2 horas por dia. Vou fazer. Meu foco é terminar o curso que eu comprei. Vou fazer. Meu foco é viver da minha terapia. Então eu vou conseguir, sabe? Então ele é muito disso, de você, o que você decidiu, você vai fazer. Você vai conquistar com essa energia
do rei de espada, né? Porque ele é aquela coisa assim, ó, aqui. O foco é aqui, é pra cá que eu vou. O que tá acontecendo aqui não me interessa. Aqui também não me diz respeito. Não quero saber. O foco é aqui, é pra cá que eu vou, tá? Então, ele é muito dessa questão do foco. Foco no resultado, né? A própria Bíblia menciona, né, que o coração, ele é enganoso. Às vezes, o nosso coração, ele pode nos enganar se a gente ficar se deixando levar apenas pelo coração. Por isso que a gente tem que alinhar a cabeça e o coração. Quem afasta as coisas que machucam o coração da nossa vida é quem? É o coração? Não, porque o coração é emoção, é a cabeça, através da decisão. Então, a cabeça é que analisa, a cabeça é que pensa, a cabeça é que pesa, a cabeça é que deixa tudo em pratos limpos, vamos colocar assim, e depois que ela faz essa análise dessa situação, ela que toma decisão. Isso aqui vai, isso aqui fica, isso aqui acrescenta, isso aqui não acrescenta, isso aqui está atrapalhando a minha vida e esse aqui está melhorando a minha vida. Então, o rei de espada, ele é para você fazer esse tipo de análise da sua vida, né? Por exemplo, uma das coisas que podem atrapalhar o nosso desempenho é as redes sociais, né? Então, se eu costumo ficar entrando nas redes sociais, vendo conteúdo aleatório, o que eu gosto, o que eu não gosto, quando a gente ativa o rei de espada, a gente é focada. Eu acho que foi aqui que eu já falei, né, que o meu Instagram, por exemplo, quando eu entro, eu não vejo conteúdo aleatório. Eu tenho uma pasta de sonhos que eu quero realizar, desejos que eu quero alcançar, manifestar. E quando eu entro no Instagram, quando não é para postar os meus conteúdos, dividir, fazer stories, falar do meu trabalho, falar dos meus cursos, falar das minhas coisas, eu vou direto para essa pasta, que tem vários e vários vídeos pequenininhos, que é como se fosse ali um quadro de visualizações online. Então, eu vou direto para o meu quadro de visualizações, em vez de perder tempo com o que está acontecendo, com quem fez isso, fez aquilo, quem está brigando com quem fez não sei aquilo, qual que é a última notícia do momento. Não. Geralmente, quando eu vou para o Instagram, eu vou direto para o meu quadro de visualizações online. Então, eu tenho o meu quadro lá e é para ele que eu vou olhar. A Sofia, né, muitas vezes ela já até sabe de cor as musiquinhas, que acompanha os vídeos dos lugares, das coisas, tudo que eu quero manifestar na minha vida, né? De tanto que eu vejo isso, geralmente quase todos os dias antes de dormir, tá? Então, o rei de espada, ele traz você para esse centro. Olha, essa é a sua vida, é você que quer, então é você que vai fazer acontecer, tá? Não é o marido, não é os filhos, não é o trabalho, não é o patrão, não é a mãe, não é ninguém, é você. Se é você que quer, é você que tem que fazer acontecer, ok? Isso é sua responsabilidade. E um outro ponto importante, uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a estudar com o rei, a rainha, não, o rei de espada, né? Porque eu já ativei ele em 2021, que eu estava tendo muita dificuldade de finalizar um curso que eu fiz de tarô, né? Uma das coisas que eu fiz foi tirar todas as notificações do meu celular. E até hoje meu celular não tem notificação. Então, se você manda uma mensagem, eu não vi que você mandou, eu não sei se alguém postou alguma coisa, eu não sei, né? Eu não tenho esse alerta no meu telefone de quem manda mensagem para mim. Eu abro de vez em quando e vejo se tem mensagens para eu responder, né? Mas geralmente, se você me ligar, eu não vou saber, meu telefone não toca de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque justamente para evitar distrações. Então, se eu sento aqui para ler um livro, para gravar vídeo, para fazer alguma coisa, ou até mesmo para pensar, que eu faço muito isso, né? Sento para desconstruir com caderno, caneta. Então, eu não sou interrompida com a energia do rei de espada. Você tem essa maturidade, essa energia adulta para colocar esse tipo de plano em ação, sabe? Para realmente se fechar e falar, eu não quero saber
Eu não quero saber de grupo, então eu não tenho grupo no meu telefone, eu não gosto de grupo, porque isso tira tempo e para quem é estrategista, eu não posso me dar o desfrute de desperdiçar o meu tempo, tá? Então, quando a gente está com arquétipos de estratégia, o tempo é uma energia muito preciosa e ele não deve ser desperdiçado com quem ou que não vai acrescentar ou não vai contribuir para que eu possa manifestar os objetivos que eu decidi que queria manifestar, beleza? Então, o rei de espada, ele é muito disso. Ele é um arquétipo extremamente frio, racional, estratégico, uma energia muito adulta. Não ligo para o que pensam a meu respeito, não ligo para o que estão falando. Se eu não respondi a mensagem rápido, eu não respondi porque eu não pude. Então, assim, ele é muito desse posicionamento, tá? É esse posicionamento que o rei de espada traz para você, dessa energia de decisão, né? Não se distraia, porque quem traz a energia do rei para sua vida quer o quê? Quer o topo. E para que eu permaneça no topo, eu preciso me atentar a tudo aquilo que me distrai, a tudo aquilo que pode me tirar do foco, que pode me tirar daquilo que eu desejo manifestar, tá bom? Então, ele é muito dessa coisa de você ser uma pessoa focada, disciplinada, adulta, tá? E executar aquilo que você planejou, aquilo que você desejou. Deixa-me ver o que mais... mas aí você pode pensar, né? Ai, Mari, então eu vou ficar com a minha energia assim, super mega rígida e eu não vou fazer nada. Não, gente, não é disso que eu tô falando, tá? Não é de você ficar desenfreada, não ter tempo pra família, não. Tem lazer? Tem. Tem momentos com a família? Tem. Mas pra tudo tem uma hora, pra tudo tem um tempo. Tem um texto também da Bíblia, né, que fala que para todas as coisas existe um tempo debaixo do sol, né? Então, assim, quando chega a noite, muitas vezes eu desligo as minhas coisas e eu assisto filme com a Sofia direto. Os filmes da Sofia, eu já sei de cor e salteado. Qual que é o filminho que ela adora? Os Pet 1 e 2, eu já sei todas as falas dos desenhinhos, tudo, porque a gente assiste isso direto, né? A Era do Gelo, os 5 filmes da Era do Gelo, gente, eu assisto, eu já sei tudo que acontece, assim, já está tudo decorado, de tanto que eu assisto isso com a Sofia. Por quê? Porque por estratégia, eu decidi que eu tiro esse tempo para estar com ela, para brincar com ela, para jogar Uno com ela, para me divertir, para cozinhar, para fazer várias coisas, tá? Então, ser uma pessoa estratégica não é ser uma pessoa que não ama a sua família e que não passa tempo com ela. É ser uma pessoa organizada. Estratégia é organização. E organização leva ao progresso, como a gente já viu em uma aula aqui, não vimos? Ordem, é preciso ordem para ter progresso. Então, se você quer progredir na sua vida, crescer e multiplicar, como é o meu desejo para você, é preciso que você tenha uma rotina minimamente em ordem. Tem que ter ordem no seu dia a dia, para que você consiga manifestar essa multiplicação, consiga manifestar esse crescimento, porque senão a gente vai ficando paralisada, vai estagnando e deixando as coisas para trás, tá? Então, essa estratégia é você pensar. Gente, ó, família, a gente não tem uma família feliz, não cai do céu, tá? Um bom relacionamento com os nossos filhos não cai do céu de presente, a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa criar atividades em família para poder fortalecer esse relacionamento. Eu tenho atividades, sabe qual atividade que eu tenho com meu filho, com o Samir? Muitas vezes eu fico ali. O que o Samir faz, gente? Agora que eu lembrei. O Samir, quando ele vê TikTok, eu não tenho TikTok, não faço uso do TikTok no momento. Já tem mais de um ano que eu não faço uso. Então, os vídeos que ele gosta, os assuntos que ele acha interessante,
ele salva, ele separa lá uma pastinha, e aí, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu tiro um tempo para assistir esses vídeos com ele, discutir esses assuntos, ou às vezes dar só risada mesmo com ele, me divertir com ele, né? Coisas que ele consome muita coisa de academia, tipo músculo, que ele gosta disso, ele malha, então ele separa esse tipo de conteúdo e eu assisto esse tipo de conteúdo com meu filho. Por quê? Porque não é sobre o conteúdo, é sobre fortalecer o laço com meu filho, é sobre estar com ele, é sobre demonstrar, porque amor não é porque você vive debaixo do mesmo teto que você vai ser amada pelas pessoas que convivem com você. Amor é decisão. E principalmente, gente, amor é ação. Amor é decisão e amor é ação. Se você decidiu amar, coloque em plano, execute esse amor. Atitudes alinhadas com esse amor, né? Porque isso não cai do céu. E o mesmo acontece com os casamentos. Para quem tem um casamento, para quem tem um relacionamento, entenda que um bom casamento também não cai do céu, né? É preciso pensar sobre esse casamento, é preciso planejar atividades em comum com essa pessoa, é preciso trabalhar por estratégia esse casamento, para que ele possa dar certo, vamos colocar assim. Mas principalmente, quando a gente planeja e organiza, a gente evita frustrações. A chance de você se frustrar quando você tem uma vida estratégica é menor de quando você não tem. Então, quando eu não tenho estratégia, por exemplo, se eu tenho um casamento e não tenho estratégia, eu não sou casada, eu sou solteira, tá? Então, às vezes pode ficar cada um mexendo no celular, um sentado no sofá, outro sentado no outro, e cada um no seu mundo, cada um vivendo a sua própria individualidade. Podemos viver nossa própria individualidade dentro de um relacionamento? Claro que podemos, mas se isso acontecer na maior parte do tempo, pode ter certeza que a frustração, ela vai ser aí uma colheita, né? Como já vimos nos arquétipos terra, né? Que aqui na terra você vai plantar e você vai colher. Então, quando eu trago esse ingrediente de estratégia para minha vida, é para que eu possa ter essa autorresponsabilidade de me responsabilizar por aquilo que eu estou plantando, por aquilo que eu estou nutrindo. O que é que eu estou nutrindo no meu dia a dia? Eu estou nutrindo um bom relacionamento com os meus filhos, eu estou nutrindo o meu desenvolvimento, o meu crescimento, a minha autoestima, o meu autocuidado. Então, quando a minha sugestão, o porquê que esses arquétipos de estratégia estão como o terceiro ingrediente para você crescer e multiplicar, é justamente para isso, para você ter atenção a essas áreas da vida, entendendo que tudo que você deseja ver crescer precisa ser nutrido pela sua presença, pelo seu compromisso, pela sua atenção, tá? Então, tanto o arquétipo do tigre, quanto Cleópatra, a rainha de espada e o rei de espada, é para que você possa fazer com que essa estratégia se torne parte da sua personalidade, sabe? Fazer com que esse crescimento, essa multiplicação, se torne parte do seu dia a dia, se torne parte da sua rotina, porque às vezes a gente pode ficar acomodada, encostada, como diz lá no Nordeste, né? Às vezes eu posso ficar ali encostada e aí o tempo tá passando e o tempo não volta, tá? Então, o rei de espada é principalmente para você prevenir o fracasso, prevenir a decepção, prevenir a frustração. Estou muito triste, isso aqui aconteceu, uma situação muito difícil. E aí, isso acontece muito nas mentorias, tá? Muitas vezes a pessoa chega com um assunto que quando ela começa a falar, é muito fácil. E você que é terapeuta também vai concordar comigo. Quando a pessoa começa a contar aquela história, a gente começa a perceber que houve uma negligência, que houve uma omissão, que houve uma desatenção com aquele assunto, que ele só chegou aonde ele chegou porque houve uma omissão, né?
A pessoa não se colocou presente ali. E assim, gente, tudo que tem na nossa vida, fomos nós que trazemos. Então, fomos nós que decidimos ter. Se temos um filho, é uma decisão nossa. Se somos casada, fomos nós que decidimos ter um marido. Então, se desejamos crescer e multiplicar em autoestima e amor próprio, somos nós que tomamos essa decisão. Então, se fui eu e foi você que decidimos que assim seria a nossa vida, é importante que a gente tenha essa firmeza na hora de conduzir essas decisões, né? Na hora de manter essas decisões, né? Principalmente para vocês que são casadas, casamento não é só colocar um anel no dedo. Casamento é presença, é atenção, é nutrição. E para você que deseja também ter um relacionamento, entenda, é a mesma coisa, né? Uma pessoa, para ter um bom relacionamento, ela precisa ter atenção com ela, amor, completude, ela precisa estar bem com ela mesma. Estar bem com ela mesma é algo que se consegue com estratégia, com decisão, com ação, com execução. Então, esses 4 arquétipos, né? No caso são 3, geralmente são 3, mas aqui eu acrescentei o rei de espada para que vocês tivessem essa opção a mais, né? Para quem é muito molinha, para quem é muito emocionada, para quem é tem muita água, muito fogo, tem dificuldade de dominar sobre a terra, né? Lembra, gente, terra é isso aqui, tá? Terra é esse corpo. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, esse corpo nos domina. Em vez de nós, enquanto centelha divina, enquanto porção do todo, venhamos a dominar este corpo, ele acaba nos dominando. Então, esses arquétipos de estratégia é para você dominar sobre a terra, dominar sobre a carne, dominar sobre o corpo, dominar sobre a matéria, tá bom? O último ponto, ficou enorme a aula, né? O último ponto dessa aula sobre estratégia, gente, entenda uma coisa: não existe dinheiro, autoestima, amor próprio que resista à falta de racionalidade, tá? Não existe. Qualquer coisa que você tenha na sua vida que não há planejamento, que não há estratégia, que não há cuidado, essa coisa ela vai acabar enfraquecendo, ela vai acabar morrendo, ela vai acabar diminuindo, ela vai acabar desaparecendo. Então, se você não cuida da sua autoestima, ela vai diminuir cada vez mais. Se você não cuida do seu amor próprio, a tendência é, diminuir cada vez mais. Se você não cuida da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, a tendência é enfraquecer. Então, o cuidado, através de um bom planejamento, é a receita, né, para que a gente evite arrependimentos no futuro, tá bom? Então, ter esse ingrediente de estratégia fazendo parte da sua vida a partir de agora é para você evitar arrependimentos, né? Depois que eu trouxe a estratégia para minha vida, sinceramente, gente, o sofrimento diminuiu, assim, bastante. Quem é minha aluna de mentoria, quem é minha aluna que já passou aí muito tempo comigo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem gente aqui que já passou até um ano inteiro comigo, sabe, né, que quanto mais você amadurece, quanto mais você é estratégica, quanto mais você é racional, menos você sofre, tá? Por isso que ter um arquétipo fixo para manter você sendo estratégica é muito importante para que você continue crescendo, continue amadurecendo. Gente, desculpa, o barulho do caminhão tá passando lá embaixo, tá? Olha que eu moro tô gaguejando demais. Eu moro no 9º andar, e mesmo assim o barulho do caminhão passando aqui atrás, tá bom? Então, pense sobre isso, né? Uma pessoa adulta é uma pessoa que busca evitar arrependimentos. Então, como eu não quero me arrepender de decisões que eu tomei no futuro, de coisas que eu tô fazendo hoje, eu vou levar a sério a importância da estratégia. E entre esses 4 arquétipos, eu quero que você escolha apenas um, tá? Não é para colocar os 4, não. Você pode escolher entre esses 4 qual melhor você se identifica, ou também você pode experimentar um, depois o outro, depois o outro. Fica a seu critério, ok? Então, a
a importância da estratégia é isso, fazer o que precisa ser feito, tá? A gente não tem mais pai nem mãe para estar cuidando de nós, então essa parte cabe a nós e nós precisamos fazer o que precisa ser feito. E quando a gente traz a estratégia para nossa vida, esse fazer se torna mais fácil, esse fazer se torna diário, tá bom? Gratidão, e a gente se vê no quarto ingrediente para o crescimento e a multiplicação, ok? Até lá!